tarde, amigos. Sejam bem-vindos para a primeira entrevista exclusiva do clube nessa semana que começa hoje. A situação do mercado de trigo, de uma maneira um pouco mais pontual, olhando Chicago, e depois vamos falar também um pouquinho das condições para o plantio no Rio Grande do Sul. Conosco, então, o Jonathan Pinheiro, que é o consultor de trigo da Stonex. Ele que é gaúcho, que vai nos atender agora de Campinas. Jonathan, obrigado, uma boa tarde pela sua participação mais uma vez aqui conosco, viu? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Perfeito. Jonathan, o, o Chicago caiu na sexta-feira, não tem bolsa, né? Feriado nos Estados Unidos, mas provavelmente saiu de um ajustezinho. Os fatores de alta estão presentes ainda, né, Jonathan? Com certeza, né? O mercado tá no momento agora olhando com as atenções aí voltadas bastante para o cenário climático. A gente tem muitas preocupações e importantes produtores mundiais, né? Então a gente tem a Rússia com um problema de seca no seu trigo de inverno. Estima-se em torno de 30 a 40% da área produtora prejudicada por esse clima mais seco que já vem se estendendo há alguns meses. A gente tem algumas geadas, já duas ocorrências de geadas na área de primavera. Essa área de primavera, ela com certeza terá alguns problemas, sim, mas ela tem ainda a possibilidade de algumas recuperações. A gente tem essa colheita aí muito mais próxima do Brasil, então a gente está falando que essa colheita de trigo primavera aí vai ser só lá para agosto, setembro. É um percentual um pouco menor, a gente está falando em torno de 10 até 20% aí da safra da Rússia, mas ainda assim um problema de uma redução de alguns milhões de toneladas, digamos assim, da dimensão de toda a safra russa e de toda a importância que ela tem, pode acabar prejudicando um pouco mais essas exportações. É um país que consome 40 milhões e quanto mais a gente se aproxima dos 80 milhões de potencial de safra, mais prejudica as exportações. É por isso que o mercado como um todo tem reagido a isso, né? Tá. E além disso, a gente tem problemas também na Ucrânia, também por causa dessa seca, pode acabar estendendo um pouco mais esses problemas como um todo, né? A América do Norte eu vejo como algo muito positivo e pontualmente quando saem essas informações de alguma chuva positiva, alguma recuperação ali das condições de lavoura dos Estados Unidos também colabora aí para a gente ter o mercado devolvendo parcialmente aí essas recuperações, né? E depois a gente fala um pouquinho mais de hemisfério sul, começando a olhar um pouquinho mais para a Austrália, a gente também vê uma necessidade de chuvas no curto prazo, ainda não confirmadas, mas que também já se fala então em uma possível redução desse potencial de safra por lá, alguns ajustes pequenos ainda no momento, mas que o mercado começa a ficar um pouco mais de olho e colocar isso na precificação. E a Argentina provavelmente recuperando com uma boa produtividade, né? Mas mesmo assim pode ser anulada por esses outros fatores que você citou, Jonathan. A Argentina é um pouco complicado, né? A gente ainda está falando numa manutenção de área, recuperação de produtividade, a gente está falando de passar de 15,5 milhões para 17, é uma recuperação boa, só que não compensa as outras perdas, né? E além disso, a gente também tem preocupações, é um ano de laninha, e laninha para a Argentina é um pouco, historicamente não é tão boa, né? As produtividades são um pouco piores por causa do período mais seco. A gente já vem de 2 temporadas de seca, então o mercado como um todo vem acreditando numa recuperação em relação a essas últimas 2 safras que foram, querendo ou não, bastante prejudicadas por um clima seco. Perfeito. Você participou num webinar do Sindustrigo, que é o Sindicato do Trigo, da Indústria de Trigo do Estado de São Paulo, na semana passada. Inclusive eu dei um informe desse no Clube Tempo e Dinheiro, né, para os nossos amigos aqui no grupo de WhatsApp. Foi alertado que provavelmente vamos ter aí uma necessidade de reposição desses preços, né? Inclusive, se a gente olhar agora as ações da M. Dias Branco na Bolsa, estava caindo mais de 1,50 pela manhã, provavelmente repercutindo também essa questão do trigo, dadas as dificuldades que alguns setores vão ter para repassar preços. A indústria, quando faz esse alerta, ela está contando com estoques menores, a indústria não veio carregando estoques maiores no momento que o trigo estava
bem baixo no primeiro trimestre, Jonathan? Assim, boa parte, falando com o mercado em geral, não houve compras tão significativas quanto se deveria, digamos assim, para aproveitar um preço um pouco mais competitivo, tá? Então, boa parte dessa indústria que começou a ver preços em queda, talvez sim, teve um sentimento um pouco mais otimista em relação a preços e acabou não aproveitando esse momento de compra, vai ter que buscar um trigo no mercado internacional a preços um pouco maiores agora, e a gente vê um distanciamento então dos preços de farinha e preços de trigo, né? Então isso tem nos preocupado, principalmente porque a gente pode ter uma mudança um pouco drástica, muito rápida em relação a essa precificação e também tendo alguns impactos como resultado e potencializando esse cenário por causa do Rio Grande do Sul. A gente vai ter, de certa forma, parcialmente uma mudança de demanda, né, que vai se deslocar do Rio Grande do Sul para outros estados, seja para São Paulo, seja para Paraná, né, e isso pode potencializar então um pouco mais essas pedidas mais altas pelo preço de farinha, e aquela indústria que não está comprada vai acabar buscando então um preço mais alto e possivelmente vão ao longo da cadeia tendo que reajustar esses preços, né? Perfeito. Conversando com o nosso amigo do Deral, o Hugo, né? Inclusive aqui nesse mesmo espaço que você está ocupando agora, Jonathan, foi vista aí que essa safra agora para o Paraná vai ser uma área menor, né? E ainda que na parte sul e sudoeste do estado, pode ser que havia um pouco de tempo para recuperar, dada que as condições de umidade lá estavam melhores que na faixa mais ao norte e noroeste. Pois bem, nessas condições, olhando também agora o Rio Grande do Sul, com todos esses desafios que tem pela frente, qual é a estimativa da Stonex, se é que já tem um dado mais atual, Jonathan? Sim. A gente está falando de uma redução de área também. Essa redução de área, ela não é tão acentuada, se eu não me engano, a Conab até está indicando um número um pouco mais acentuado de redução de área no Paraná, tá? A gente sabe que vai haver muita substituição de trigo para aveia e potencialmente também para cevada, não tanto para milho safrinha, né? Mas vai haver sim uma redução. O produtor já vem aí de 2 anos de rentabilidades mais baixas. Aqueles produtores que nos últimos anos acabaram decidindo, de certa forma, investir um pouco mais no trigo por momentos de rentabilidade positiva até a virada de 2022 ali, acabaram, de certa forma, se frustrando nesses últimos 2 anos comerciais aí e devem, então, buscar alternativas de custo de produção um pouco mais baixo e rentabilidades melhores, né? Isso é um fator que veio até antes das chuvas no Rio Grande do Sul, né? Então isso já afeta boa parte do Brasil, mas principalmente a região sul, frente a toda aquela quebra que a gente teve no ano passado, dificuldade de acesso a sementes e a frustração do produtor que teve uma quebra muito grande e não teve a justificativa de preços, né? Ou seja, o mercado doméstico aqui não reagiu com preços em alta da forma que o produtor esperava. Então, esse ano a gente ainda está vendo uma redução dos custos de produção, mas uma queda de preços até recentemente, nos últimos meses, mais acentuada do que a redução de custos de produção. E isso, com certeza, no momento da decisão do produtor, acaba sendo uma variável muito importante, né? Agora, com essas recuperações recentes, a gente começa a ver, eventualmente, um momento mais interessante para o produtor, principalmente no Paraná, que tem riscos um pouco menores, num cenário de laninha, né? É claro que se o plantio for, de certa forma, muito atrasado, começa a abrir um risco um pouco maior em relação ao frio, com o cenário de laninha que deve se intensificar aí a partir de agosto, mais ou menos, segundo o que a gente tem visto nos modelos, tá? Mas ainda assim, a gente tem históricos de que anos de laninha seguidos aí de anos de El Niño, a gente tem uma tendência de boas produtividades, principalmente ali no Paraná. Então eu vejo com certo otimismo essa safra do Paraná, e meu recado para o produtor hoje que talvez vale a pena investir um pouco mais, ainda mais aproveitando um cenário de Rio Grande do Sul com mais problemas, uma área ainda menor impactada por toda essa situação
climática que a gente tem visto e também para o mercado internacional que tem se mostrado um pouco mais firme com preços em recuperação. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Mas eu queria chamar atenção, que você chamasse a atenção pelo seguinte. A gente está vendo, como você falou, essa recuperação dos preços praticamente o mês de maio inteiro, né? Ainda há tempo de decisão para o Paraná, por exemplo, porque o norte e o nordeste, aquela área da metade norte para cima, e o oeste já teve que tomar decisão, né? Sim. Há tempo ainda para o sul e sudoeste, ainda para o produtor adquirir semente, insumos voltados para o trigo, para poder buscar essa recuperação que você falou? Um pouco eu acredito que sim. Acho que essa metade sul do estado ainda tenha tempo, sim, para se organizar e conseguir investir um pouco mais. Acho que o impacto disso não vai ser tão grande. Eu imagino que seja uma temporada otimista, eu estaria um pouco mais otimista com relação a isso, é um sentimento meu. Mas, assim, se na prática me perguntarem o que eu acredito, eu acho que o impacto dessa mudança não vai ser tão grande. Acho que o produtor não vai mudar de ideia, até porque ele já vem de 2 temporadas ruins, ele não está com certa forma assim, flexível a tentar aproveitar novamente um pouco mais, né? Então eu vejo que o impacto disso na prática vai ser pequeno, né? E o norte, como você falou também, está sofrendo já com um clima um pouco mais seco, assim como a região de São Paulo, a região de Minas, então a gente ainda pode ter um impacto no potencial de safra do país com uma redução das produtividades nessas áreas. Chuvas até que em São Paulo estão vindo, a gente imagina que o norte do Paraná também esteja atingido por essas chuvas, pode melhorar um pouco essa situação, mas ainda assim a gente está com alguns riscos aí em relação às produtividades dessas áreas. Perfeito, bem lembrado aí, né? Rio Grande do Sul, nós temos a metade norte menos sofrida que a metade sul, mas, no entanto, ainda há preocupações, né? Porque não só pela dificuldade que provavelmente as máquinas vão ter para entrar no plantio, sobretudo como você bem pontuou, que há ainda uma estabilidade ainda marcando o estado, né, para os próximos dias, como também questões de erosão e uma série de outros fatores, né, Jonathan? Com certeza. A dificuldade no Rio Grande do Sul é muito grande, né? Hoje a gente tem todos os problemas logísticos, né? A gente já vinha falando numa dificuldade de acesso a sementes por causa da quebra da safra passada, as baixas rentabilidades, um produtor que teve problemas nas últimas safras de soja, teve problemas na safra de milho, então o clima não está ajudando, então a gente continua tendo uma umidade, mesmo que as regiões produtoras não tenham sido alagadas, as regiões estão com umidade acima do ideal, bastante acima do ideal, e as chuvas daqui para frente não cessam, então a gente continua tendo um mês de junho muito chuvoso. Isso provavelmente vai levar a atrasos no plantio. Então, a situação é bastante crítica. Assim, há muitos riscos envolvidos nesse plantio do trigo e a gente imagina que o produtor vai diminuir substancialmente essa área, né? Hoje a gente já está imaginando uma área em torno de 800 mil hectares, seria uma redução aí de quase 50% na área do Rio Grande do Sul, uma queda bastante significativa. Em relação à nossa última estimativa, uma redução de mais de 1 milhão de toneladas. A gente está com um potencial de safra hoje no Rio Grande do Sul em torno de 2,4 milhões de toneladas. Tá? Ainda assim, é uma safra bem menor dos últimos anos. Brasil, em torno de 7,6 milhões de toneladas estimadas. Tá? Isso é uma redução bastante significativa e, consequentemente, nos impacta do lado da importação. A gente vai ter que buscar mais trigo no mercado externo. Deixa eu só recuperar, então, para os nossos amigos aqui. 800 mil hectares, que é uma previsão no Rio Grande do Sul, o que seria uma redução de 50%, é isso, em relação à safra. Potencial de produção no Rio Grande do Sul, 2,4 milhões de toneladas, né? 1 milhão de toneladas a menos que na temporada anterior, ok? Não, que na nossa última estimativa, né? Última estimativa, exato, sobre a última estimativa. E, para o Brasil, 7,6 milhões de toneladas, contra a última estimativa de quanto? Estávamos em 8,6, 8,57, mais ou menos. Perfeito. Na verdade, isso coloca aí um potencial de, no mínimo, 6 a 7 milhões de toneladas de importação, Jonathan?
Na nossa última estimativa, com 8,6 de produção, nós estávamos falando em torno de 6,3 milhões de toneladas. Eu acredito que Aham. a gente tranquilamente vai ter um potencial de importação acima de 7 bilhões e meio de toneladas, mais ou menos, para tentar fechar essa conta da demanda, né? É claro que a gente está falando também de uma indústria bastante prejudicada no Rio Grande do Sul. Alguns moinhos vão demorar bastante para ter suas plantas retomando a produção e principalmente a plena capacidade, né? Isso deve demorar alguns meses. O maquinário ele não é de indústria nacional, então ele vem do mercado internacional e a água ainda sequer baixou em Porto Alegre. Então os moinhos ainda estão na região metropolitana abaixo de água. Então a gente tem um período ainda muito longo até a recuperação disso. Mas falando de um ano comercial aí que vai de agosto até julho de 2025, a gente ainda está falando de uma potencial importação mais elevada, sim. Você me escuta, Jonathan? Escuto, escuto. Ah, perfeito. Jonathan, qual é a janela ideal para a gente concluir, então, para o Rio Grande do Sul? A janela já está aberta, ela está para se abrir. Do ponto de vista de calendário, ainda tem mais uns dias para ela ser aberta, né, Jonathan? Você diz de plantio? De plantio. O plantio, historicamente, ele já teria alguma área plantada nesse final Aham, de maio, né? Cerca de 1%, 2%, nada tão representativo. A partir aham, de junho, a gente começa a ter, então, a intensificação nas médias históricas dos últimos anos aí, em relação ao plantio, né? A janela, ela está começando agora, mas o problema é que a gente vê, principalmente na umidade do solo, tanto do que já choveu, quanto pelo que a gente tem de expectativa de chuvas aqui para frente, que caso sejam confirmadas, prejudica muito aí o trabalho do produtor nos tratos do solo e até mesmo a questão do maquinário, né? Então, é, tanto pela capitalização do produtor quanto pela questão de clima, eu vejo muitos riscos aí nessa safra de trigo para o Rio Grande do Sul esse ano. Vai ser um desafio muito grande, com certeza. mas para fechar o plantio do trigo seria ainda até final de junho, mais ou menos, Jonathan. Julho também, até final de julho, Julho mais ou também, menos, né? ainda se estende. Ah, perfeito, perfeito. Muito bem. Jonathan, eu acho que deu para a gente ter uma noção, né, perfeita do que nós temos pela frente, né? Tentando um resumo seu, ainda tem um potencial ainda no mercado internacional, devido a fatores, sobretudo com Rússia, que pode descompensar talvez aí Argentina e até mesmo os Estados Unidos, né? Uma necessidade de importação no Brasil de em torno de 7,5 milhões de toneladas, né? Ante uma pequena redução lá da produção no Paraná, desafios no Rio Grande do Sul e acentuando, né, no caso do Paraná, que ainda dá tempo, pelo menos, do pessoal da metade sul tentar a recuperação e das suas intenções de plantio em face desse movimento de Chicago. Se fosse para resumir, de tudo que nós conversamos, poderia ser isso, né, Jonathan? É isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha. Jonathan, agradeço a sua participação aqui mais uma vez. Tenha uma ótima tarde e uma ótima semana para você, viu? Muito obrigado, igualmente. Estou sempre à disposição. Um abração. Outro, um abraço. A sua entrevista exclusiva de hoje, falando do mercado nacional e internacional de trigo, com Jonathan Pinheiro, que é o consultor da Stonex, fica por aqui. Muito obrigado.